imenso prazer voltar ao Unicinos que me formou, um imenso prazer falar com ex-professores, com o Valdiceira, falar com colegas que estão aqui, como Eliane e Cristina também, minha família, na cidade da qual eu saí para São Paulo e volto com frequência. A pergunta que o gentil... Essa é a área que eu não posso me aproximar. Então aqui eu vou denominar de Voldemort. Aqui eu não posso chegar perto. A pergunta que me sugeriram é uma pergunta um pouco psicanalítica e um pouco biográfica. Eu não sei se eu tenho uma resposta clara. A essa altura, com 52 anos de idade, provavelmente a resposta clássica seria: é muito tarde para mudar. Eu devia ter mudado antes. Mas se pudesse ter mudado, provavelmente não o teria feito. E passei as últimas semanas, em meio a muitas aulas e palestras, fazendo essa pergunta mentalmente. E como é curioso acontecer, eu acho que eu estava magnetizado para isso, hoje, no aeroporto de São Paulo, eu encontrei um ex-aluno do ensino médio. Alguém a quem eu dei aula há quase 25 anos, e que era um aluno particularmente ruim, tanto que ele foi reprovado, entre outros, por mim. E o reencontro é sempre um pouco constrangedor. O que você fez desde a reprovação? O que você fez desde então? E este aluno que eu reencontrei, que eu não via desde que dei aula no Colégio FAP, revelou-se ser o diretor nacional de uma grande rede de lojas. Ele fez publicidade e propaganda, e é um diretor de uma grande rede de lojas. E era um aluno muito ruim. E aí eu já tive uma lição de novo sobre essa questão. Gente que me parecia ruim no passado, e que inclusive eu cheguei a reprovar. Os mais jovens não sabem, mas antigamente reprovava. Vocês vão anotando essas palavras, depois o tio explica melhor. Eu vou falar várias coisas antigas hoje. Antigamente reprovava, rodava. Anotem as palavras antigas e eu depois... Em São Paulo é bombar. Antigamente bombava. E este aluno se manifestou um profissional de sucesso, se manifestou uma pessoa ativa, e eu pensei, como nós não intuímos a árvore na semente, né? Como nós, professores, erramos. E eu gosto muito de falar dos erros para não dar aquela sensação desagradável de orientador educacional de escola, que só fala de sucessos e de energia, etc. Eu hoje sou um professor um pouco menos ruim do que eu era, porque eu errei muitas vezes. Eu errei muitas vezes. E quando eu me dispus a escrever esse livro, que é parcialmente também escrito pela minha irmã aqui presente, a Rosa, que escreve o capítulo sobre disciplina na sala de aula, eu contei no livro vários erros históricos. Erros que eu insisto em narrar às pessoas, para que elas saibam como nós, professores, erramos e como aprendemos com o erro. E no meu livro está o caso com o qual eu inicio essa fala, que deveria me impedir de continuar sendo professor. Eu chego para dar aula às 7 da manhã com conjuntivite, os olhos ardendo, mas ponho o óculos escuro e lá vou eu dar aula. E um aluno, eu entro na sala com aquele mau humor de uma doença, e um aluno do fundo, sempre no fundo, e no meu caso é sempre um Rafael, eu não sei porquê, todo aluno ruim é um Rafael para mim. Este Rafael chega para... Voldemort tá aqui, Voldemort tá aqui. Eu vou ficar deste lado, aqui é seguro, né? Aqui é seguro. O Rafael me diz: a noite foi boa, professor? Porque eu de óculos escuros. Eu respondi a ele: sua mãe não reclamou, meu filho. Essa frase eu disse há mais de 20 anos. A turma fez exatamente o que todos vocês fizeram essa noite. Todos riram e o Rafael se calou dali até o fim do curso. Na hora eu pensei, consegui, mostrei para ele também a rapidez da minha ironia. Hoje eu considero isso um erro brutal, que eu jamais faria de novo. O Rafael foi idiota e eu disputei com ele. Quer ver que eu consigo ser mais do que você? E foi. Hoje eu aconselho aos meus alunos que numa sala de aula deve ter ao menos um adulto. E seria bom que fosse o professor. Ao menos um adulto. O que diria um adulto? Ao invés de enfrentá-lo no campo semântico, no campo que ele estabeleceu, na gramática que ele estabeleceu de ironia, eu deveria ter respondido como adulto. Não foi à noite, eu estou com conjuntivite, mesmo assim vi dar aula pelo valor que eu dou à aula de vocês. Ele teria ouvido uma resposta chata.
Porque ao vencer o aluno no jogo de ego, que é o principal jogo de uma sala de aula, eu o perdi como aluno. E apenas mostrei o meu ego sobre ele. Esse tipo de erro eu tento não fazer de novo. Tento todo ano agradecer a mim mesmo, ao destino, às moiras, que eu não bati em nenhum aluno mais um ano. Terminou o ano e eu não bati em ninguém. Nem nos que mereciam, nem nos que gostariam, nem nos que apaixonariam apanhando. Eu não bati. Não bati. Todos os anos eu agradeço isso. Hoje dando aula no Paraíso. Eu chamo o Paraíso a universidade. Dando aula no Paraíso. Porque eu dei aula muitos anos na antiga quinta série. Quem dá aula para quinta série, ou hoje, sexto ano, sétimo ano, é uma pessoa muito especial. É uma pessoa muito especial. Quem alfabetiza faz uma das coisas mais bonitas do planeta Terra. Eu vou passar por aqui. Pronto. Quem alfabetiza faz uma ação que eu nunca fiz, nunca fui alfabetizador no sentido estrito, mas quem dá aula para pré-adolescentes ou crianças, às 11 da manhã com o calor da grande Porto Alegre, 40 graus lá fora, você dando um tema instigante para a mente dessas crianças, capitanias hereditárias, por exemplo, uma coisa que você sabe que eles acordam cheios de energia para isso, ou Império Bizantino na fase do Césaropapismo de Justiniano, e aí você está falando aquilo e você consegue dar a aula. Quem consegue isso, consegue quase qualquer coisa. Eu li um livro de um autor francês chamado A Noite do Professor, La Nuit du Professeur, que é um romance, no qual um professor de liceu francês, cansado de dar Balzac para adolescentes, decidiu assaltar um banco. E o argumento dele é o seguinte: se eu consigo dar aula para adolescentes, eu consigo assaltar um banco. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Quem dá aula para jovens... Por que eu digo Paraíso? Porque eu sento hoje na pós-graduação, como eu sentei na terça-feira, eu falo durante 4 horas sentados e eles acham a aula dinâmica. Isso é um paraíso. E eles saem junto comigo perguntando coisas e perguntando se dá para ler mais do que eu mandei. Este é um paraíso. Eu já dei aula para jovens e sabendo como é difícil. Quanto mais baixo o nível do aluno etário, mais difícil é dar aula. Quanto mais alto, mais fácil. Então, ao contrário do que possa parecer, os heróis da educação são os professores de ensino fundamental. Estes são heróis da educação. Porque estes realmente são extraordinariamente talentosos. Eu tenho que perguntar uma dúvida, porque eu continuo sendo professor, e a dúvida não é ruim, porque a dúvida é o início de qualquer conhecimento. A filosofia nasceu no Ocidente a partir da ideia socrática da dúvida e também nos pré-socráticos. Se eu tenho mais de um caminho para escolher, se eu tenho mais de uma opção a fazer, obviamente eu começo a pesar valores, começo a pesar atitudes. A dúvida não é ruim. A dúvida é própria de democracias e de pensamento crítico. Apenas naquela fascinação fascista pela ordem e pela unidade, você elimina a dúvida. A falta de dúvida é a morte. A dúvida é parte da vida. Se eu não consigo ter dúvidas sobre a minha profissão, sobre o meu casamento, sobre a minha casa, sobre o que eu faço, é porque aquilo já morreu. Um casal que briga não está em desamor. O desamor é um casal que não briga mais. Quando um casal não briga mais, é porque acabou tudo. Aí começa a beijar na testa, e aí é o início do fim. É o início do fim. Bem, a dúvida, a briga é sinal de que tem energia envolvida neste caso. Sartre nos adverte num texto famoso, lançado logo após a Segunda Guerra, O Existencialismo e o Humanismo, em 1945, Sartre fala que má fé é a resposta que eu dou à dúvida, atribuindo a terceiros. Por que é que você não foi feliz? Ah, porque minha mulher e meu marido eram assim. Por que é que você não enriqueceu? Ah, na minha família ninguém enriquece. Por que é que você é tão doente? Eu vou dando respostas que não passam por mim, respostas de má fé. Respostas que omitem um sujeito histórico. Toda resposta que não envolve eu, preciso usar dessa forma errada, gramatical, se eu não usar eu como forma, é uma resposta inválida. Todo problema passa por mim. Todo problema é construído por mim. Por que a sua aula não é boa? Os alunos não querem nada com nada. Por que essa escola não vai para frente? A direção. A direção é um horror. Por que este país está assim? É Dilma. É Dilma.
E depois que começou a dieta, a Dilma piorou terrivelmente, porque tiraram o carboidrato, o mau humor dela aumentou enormemente. Eu estou fazendo a campanha Dilma de novo com carboidrato para tirar dessa ideia, gente. Temos que separar a crítica da coisa em si, da ideia de perguntar, do questionamento que é sempre bom e sempre válido. Você continua sendo um bom professor mediante duas condições essenciais que eu adianto aos senhores. A primeira, se você tem ansiedade antes do primeiro dia de aula. Enquanto você tem ansiedade na véspera de uma nova turma, você ainda é um bom professor. Se você vai, mais um ano, de novo, e vamos lá, é sinal de que vá fazer outra coisa. Eu dou muitas recomendações nas minhas palestras. Vá vender Amway, vá vender Avon, gente, é uma boa carreira. É uma boa carreira, é gente perfumada, não precisa corrigir nada. Vá vender Avon. Vá vender Avon. E paga quase a mesma coisa. Paga praticamente uma coisa. Aí faça um plano de carreira, vá para Jequiti, aumenta a sua perspectiva. Faça a sua perspectiva. Mas se você não tem ansiedade antes do início de uma aula, você começou a perder um pouco de noção. E segundo, se ao terminar o ano você não tem insatisfação com algumas coisas, você também está no caminho errado. Magistério é a profissão da insatisfação, porque é a profissão do aperfeiçoamento. Um professor é, por essência, alguém que a cada ano se transforma, porque os alunos nos transformam. Nós aprendemos com eles, aprendemos várias coisas. O desafio do professor é um desafio, em primeiro lugar, cronológico. Quando eu comecei a dar aula numa escola estadual em 2 irmãos, uma escola estadual de 2 irmãos, pegava um ônibus Wendling, ia para 2 irmãos, ficava lá, levava o lanchinho, porque não tinha dinheiro para comprar lanche lá. Quando comecei a dar aula em 2 irmãos, eu comecei a ter este contato com jovens e eu tinha, na época, 19 anos. Estava no fim do curso de História. Depois eu continuei dando aula aqui na Unicinos, continuei dando aula em outros lugares e meus alunos tinham 15 e eu tinha 25. Depois eles tinham 15 e eu tinha 30. Hoje eles têm, em média, 18 e eu tenho 52. Ou seja, eu sou o que envelhece e eles são o eterno. Eles são o Highlander. Eles nunca envelhecem. Eles sempre vêm uma nova turma, como Sidney Poitier trata no filme É o Mestre com carinho, do Sir With Love, com uma ideia de que depois que você fez tudo, vem uma renovação, vem uma nova turma. É uma tarefa permanente. E isto é interessante. Mas ela ocorre num dos espaços mais arcaicos do planeta, que é a sala de aula. Se alguém morresse no século XIII e ressuscitasse hoje, reconheceria a missa católica. Porque a missa católica mudou menos do que a sala de aula. A missa católica e a sala de aula são estruturas, agora inclusive, de novo, algumas voltaram a ser em latim. A sala de aula pode usar instrumentos modernos, mas ela continua sendo um espaço arcaico, onde magister, ou latim restaurado, magister dixit, o professor fala e os alunos captam. É um espaço que pode usar giz, pode usar altas tecnologias, mas continua sendo um espaço muito arcaico, muito monótono, inclusive. Muito desconfortável, muito desagradável e tratando de temas muito difíceis ou muito fora do eixo. No século XXI, que nós entramos há 14 anos, considerando 2001 o primeiro ano, há um sentimento de uma mudança tão rápida que eu não consigo acompanhar. Ou seja, esta mudança é tão veloz, ela é tão fora da minha capacidade humana, que eu não consigo mais estabelecer um parâmetro. Por exemplo, a mudança técnica da escrita, que da pena passou à caneta, da caneta passou à máquina de escrever e daí ao teclado. Acontece que digitar produz um procedimento mental distinto de escrever à mão. A técnica condiciona o pensamento em vários sentidos. Para animar a nossa noite de quinta-feira, houve uma mudança estética e moral. Recordem-se que os trajes de banho da esquerda da década de 20 eram condenados por padres, rabinos e pastores como imorais. As mulheres estão mostrando o joelho na praia. As mulheres estão mostrando a perna inteira. Desse jeito a família vai ser destruída, desse jeito vai acabar o mundo. A mulher da direita utiliza um traje de banho que lá na Bahia eu aprendi, se chama cordão cheiroso, que é o fio dental. Aprendi na Bahia, achei ótimo o nome.
Imaginem essa mulher daqui a 20 anos com uma filha e a filha com um novo modelo de traje de banho. Talvez 2 band-aids, um novo modelo do século 21. E esta mulher vai dizer, na minha época a gente tinha pudor, a gente se dava o respeito. A gente tapava inteiramente a divisão entre os 2 glúteos máximos. Hoje vocês não tapam mais. Porque as mudanças são rápidas e nós temos uma tendência equivocada de atribuir ao passado valor na minha reconstrução de memória. Ou seja, no meu tempo era assim. É comum as pessoas mais velhas dizerem isso, como minha falecida avó Maria dizia. No meu tempo não tinha violência. Vó, Segunda Guerra Mundial, 55 milhões de mortos. Né? Não, todo mundo se respeita. Hiroshima, Auschwitz. Não, todo mundo se respeitava. Essa é uma construção da memória. Naquela época a educação era melhor, a taxa de analfabetismo dos brasileiros era de 92%. Não? Bem, a diferença é que eles não chegavam ao poder. Né? A grande questão começa no século XV, quando a imprensa, provavelmente ligada à Alemanha de Gutenberg, começa a acelerar a produção de conhecimento. Uma Bíblia que, em média, levava de 3 a 7 anos para ser iluminada por um monge, passa a ser impressa em 1 mês, na famosa Bíblia de Mogunce, a Bíblia de Gutenberg. A imprensa polarizou o conhecimento e capilarizou sua distribuição. A imprensa atomizou e possibilitou que as coisas começassem a ficar mais rapidamente datadas, e vocês vão entender por que isso ajuda a dar a resposta, porque continuo sendo professor. Caneta tinteiro. Jovens não sabem mais usar. Experimentem dar uma caneta tinteiro a alguém de 15 anos. Ele não sabe usar. Caneta tinteiro é uma coisa do passado. Cartas que começam com fórmulas retóricas, com tropos narrativos, ao estilo São Leopoldo, outono de 2015. Querida tia, espero que essa carta encontre em boa saúde. Escrevo para saber da sua... Ou seja, essas fórmulas não existem mais. Ninguém começa um e-mail assim. Aliás, a partir da 2ª linha, um e-mail não é mais lido. E agora vamos testar a idade de vocês. Não precisam se denunciar. Não precisam se denunciar. Não é nem necessário, já é evidente sempre para todos nós. Quem como eu sabe usar um mimeógrafo? Quem como eu passa... Não se denuncie, gente. Guardem para si. Guardem para si. Sigam o conselho de Maria no Evangelho de Lucas. Guardem para si essas coisas. Quem sabe passar uma prova com mimeógrafo? Quem sabe rodar uma matriz? Quem sabe fazer matriz com 2 ou 3 cores? Quem sabe que, como nós professores tínhamos tendência ao alcoolismo, aquela prova cheirando a álcool, às 7 da manhã, gente. Você chegava cedo para passar na escola aquela prova. Quem, como eu, domina essa técnica é possuidor de uma habilidade extraordinária inútil. Uma habilidade que precisava saber o ponto de colocar álcool para não queimar a matriz. E são habilidades fundamentais que não servem para nada. Eu, Leandro, sou possuidor de inúmeras habilidades inúteis. Vamos dar um outro exemplo. Aliás, é bem parecida com a que o meu pai usou a vida inteira, uma Remington. Eu sei datilografar. Eu tenho diploma de datilografia. Vejam. E tendo estudado datilografia, eu digito mais lento que meus alunos que não estudaram. A diferença é que datilografia não dá tendinite, né? Você fica fazendo isso. Os jovens não sabem o que eu estou fazendo. Eu estou datilografando e passando a página. É inconcebível para a maioria daqueles que nessa noite está ouvindo e vendo esse tipo de coisa, supor que eu tinha que calcular a margem direita, que não fazia. Eu tinha que calcular onde ia ter a divisão de sílabas na margem direita. Eu fiz um projeto de doutorado numa máquina de escrever e botando nota de pé de página. Ainda aquilo que hoje você só digita. Eu sei utilizar o retroprojetor. Eu tive dúvida e procurei no dicionário, disse que não é mais com hífen. Eu sempre tenho dúvida com hífen. Passei minha vida inteira botando trema que os alunos tiravam, agora eu vou passar o resto retirando a trema. Essa é a vida, professor. Eu sei fazer lâminas coloridas de retroprojetor. Eu sei técnicas extraordinárias para uma máquina que não existe mais. E se existir, é uma peça museológica. Eu fui para a aula dezenas de vezes com o retroprojetor na mão.
projetando e feliz porque não precisava ficar escrevendo bastante. Era muito inovador, era vanguarda pedagógica a esse respeito. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu sei procurar em ordem alfabética. Eu domino a Barça perfeitamente, a Delta Larousse e o mundo da criança. Eu sei procurar numa enciclopédia. Eu não preciso do Google para achar um verbete. Que significa, mais uma vez que eu estou insistindo, que eu, professor, aos 52 anos, tenho uma enorme quantidade de habilidades inúteis. Mimeógrafo, retroprojetor. Eu sei falar de um jeito que está ficando ultrapassado. Os imperativos da comunicação são hoje a velocidade e a síntese. A carta deu origem ao telegrama, o telegrama ao e-mail e este ao zap zap, ou seja, o WhatsApp. As mensagens têm que ser curtas, rápidas. Nós passamos a escrever quase de forma semita, ou seja, sem vogais, como o árabe ou hebraico. Vossa mercê foi sintetizado, apocopado para você, você para VC. Talvez daqui a 20 anos, apenas porque VC já é demais. Eliminamos vogais, simplificamos o tio, as onomatopeias, agora grafado onomatopeias, passam a crescer. E isto é uma frase contemporânea. Você não saiu do bem. Isso é uma frase. Este grunhido onomatopaico é uma comunicação. Se eu pedisse ao grande Machado, morto em 1908, fundador da academia, Machado, explique o que está escrito. Ele diz, trata-se de um autor gaúcho, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Você não saiu, não é português. TD bem deve ser um código, né? E ele insiste na sua origem. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Esta frase não teria sentido para o grande Machado, o gênio da língua portuguesa. E mais, não apenas escrever, mas nós estamos voltando ao período hieroglífico egípcio, com desenhos. Eu recebo uma quantidade de carinhas nas mensagens, que devem constituir um código que eu ainda não domino. E tudo acompanhado do símbolo do potássio. KKKKKK. Tudo acompanhado do símbolo do potássio, gente. A todo instante, né? Tentem. Nós poderíamos desenvolver a necessidade da felicidade na comunicação. Vocês vão ver que as fotos das vozes de vocês, ninguém sorri, porque era de mau gosto sorrir. E hoje é obrigatório ser feliz. A comunicação, segundo Castells, o grande especialista espanhol que hoje trabalha na Universidade da Califórnia, ela atinge o informalismo. Outro conhecimento que desapareceu, pronomes de tratamento. Eu consumi um bimestre da minha vida estudando Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Magnificência e as abreviaturas. Isso não existe mais. Globalização, ou seja, um acesso cada vez maior a informações globalizadas, que vai desde a introdução de comidas, como canicama ou kiwi, que não existia quando eu era criança, até as coisas da linguagem, atomizada, porque difundida, e dinâmica, profundamente dinâmica. É quase impossível numa sala de aula pedir a um adolescente ou uma criança que leia um texto de Vieira. A análise sintática de Vieira é o perfeito oposto à comunicação contemporânea. É quase impossível fazer isso. O celular tornou-se indispensável. Vocês sabem que eu instituí, para mim, eu sou professor, historiador, eu não sou parteiro, eu não sou alguém que tenha necessidade disso. Uma vez por semana eu saio sem celular. É uma tentativa quase filosófica de tentar dizer ao celular quem manda. De vez em quando a gente faz isso. Eu posso fazer isso, nem todo mundo pode. Quem tem um filho pequeno, tem uma pessoa doente, talvez não possa. Eu posso. E eu descobri que o dia que eu saio sem celular, que é às quartas, é o meu melhor dia da semana. À noite, de novo, não tem ninguém na minha área que tenha uma necessidade premente. Ninguém me escreve, professora, qual dinastia era o faraó Tutancâmon? Ninguém tem uma necessidade assim urgente de saber alguma coisa. Mas o celular é a coleira eletrônica de controle mais eficaz já inventada por todos nós. Ou seja, as pessoas passaram a depender dele. Utilizando uma imagem do escultor ultra mega realista, Ron Mueck, a ascensão do homem efêmero que comunica sua vida irrelevante em blogs ou em Twitter, que comunica que almoçou, que informa ao mundo está sol aqui, que diz acordei, sempre uma notícia boa, né? Tanta gente morre, e que me levou a cancelar minha única experiência de Facebook que durou 2 meses.
Eu tive Facebook por 2 meses e passei a receber de 3.000 pessoas informações como comi, kkkk, ou seja, as pessoas informando suas refeições. Eu apaguei e eu conto isso em palestra para vocês terem uma noção com um ponto que nós estamos. Um jovem de 18 anos da Unicamp me surpreendeu de manhã e disse: o senhor apagou seu perfil? E eu disse: apaguei. O senhor perdeu todos os seus amigos. Tentem imaginar que para essa pessoa significa amigos. Eu tenho pouquíssimos amigos, porque eles são trabalhosos. Amigos têm que dar presente, eles se reproduzem, eles casam. Amigo é caro. Eu não tenho renda para ter muitos amigos. Só gente muito rica pode ter muitos amigos. Utilizando a imagem do quadro Francis Bacon, o pintor contemporâneo inglês, que recria o quadro de Velázquez sob Inocêncio X, Francis Bacon fala muito na sua arte existencialista da crise de Deus, ou seja, Deus que começou a ser morto no século XIX e continua, quer dizer, Deus morreu, Nietzsche também. A crise de utopias, as grandes utopias desmoronaram, ou seja, a partir de 1980, com o colapso crescente do mundo socialista, o socialismo voltou a ser um fenômeno que existe hoje em lugares periféricos, como Coreia do Norte e Cuba, e naturalmente diretório acadêmico da área de humanas, onde o socialismo ainda floresce. Em breve, só diretório acadêmico da área de humanas. Crise de sentido, crise da ideia de progresso e crise da razão. A crise da razão tem a ver com a velocidade que os aparelhos perdem sentido. Aquele aparelho como o refrigerador ou o fogão que se comprava no casamento e acompanhava até as bodas de diamante, não existe mais. Tentem consertar um celular para vocês descobrirem que nenhum celular tem conserto. Você sempre tem que comprar um novo, que virá com uma nova fonte, que não serve na antiga. Isso é fundamental. Não só obsolescência de aparelhos, mas obsolescência de relações também. Ou seja, nós mudamos de relações porque dependemos da tecnologia. É quase um fator patológico identificar esta dependência da tecnologia. Pessoas que estão jantando, muito comum em São Paulo, não sei se aqui no Sul, estão jantando entre 3 ou 4 pessoas, todos falando. É a liberal do 18, não é a segunda industrial do 19, não é a social da russa, é a da incerteza. Não temos mais certezas. As certezas são passageiras. Vivemos a era do descartável. Eu posso saber a idade de vocês se eu der um presente e vocês tentarem guardar o papel. É sinal de que vocês têm mais de 45 anos e são mulheres. Mulher alisa o papel para usar de novo. Guarda a fita porque dá para passar. Aproveitar de novo. Jovens rasgam. Jovens rasgam porque é era do descartável. Quando eu era criança e estudava no Colégio São José, as pessoas que iam mal em matemática tinham uma explicação muito clara. Havia 2 na minha sala. Os pais eram separados, eram desquitados. Anotem mais uma palavra, depois o tio explica. Desquitado. Então eles não podiam ir bem em matemática porque alguém que tivesse um lar desfeito, naturalmente, era uma pessoa problemática. E não podia captar binômio de Newton
porque os pais não moravam juntos. E essa era uma explicação corrente pedagógica, lar desfeito. Fui coordenador de escolas em São Paulo e notei que mais da metade dos alunos provém de lares desfeitos, lares originais desfeitos e recompostos em outra faixa. E estes alunos eram mais rápidos mentalmente do que os outros. Tendo 2 pais, 2 casas e 2 quartos, jogavam um pai contra o outro. Tinham aquela habilidade de guerra fria, né? Mamãe disse que o senhor é um panaca e não vai me levar para Disney. Ah, eu vou te levar só para mostrar para ela. Os alunos que tinham 2 casamentos na sua biografia e famílias com meios irmãos, esses alunos eram mais rápidos mentalmente. Aqueles que tinham um azar de pais que se amavam e moravam juntos, eram lentos, eram quase tapados, coitados. Porque hoje o dinamismo mental não pressupõe mais aquela família nuclear, patriarcal de Doriana, que o IBGE já diz, inclusive, que não é mais maioria no Brasil. As mudanças são tão rápidas entre nós, gente, são tão dinâmicas, são tão profundas, que eu perdi a referência. Eu perdi a capacidade de referência. E por isso, eu confundo o fim de um mundo com o fim do mundo. É muito comum eu confundir o fim do meu mundo com o fim do mundo. Simplesmente é uma projeção narcísica em que eu acho que está acabando o mundo que me deu significado. E o resultado é a ascensão dos esoterismos. Não confundam esoterismo com religião. Religião é uma das expressões mais antigas da espécie humana. Nos acompanha há milênios, estruturadora de sociedades. Esoterismo é a crença mágica ao estilo: mande esse e-mail com esse PowerPoint cafona, com música pavorosa para 10 pessoas e seu dia será bom. Esoterismo é quem acha que colocando calcinha ou cueca vermelha no Réveillon vai encontrar um amor. Vestir de branco e botar cueca vermelha, gente, o máximo que você encontra é um Exu pela frente. É o máximo que você consegue. Cueca amarela para conseguir dinheiro. Me diga qual é o milionário que já usou cueca amarela na existência, né? Cueca amarela vocês devem evitar de qualquer jeito. Esoterismo é quando você está passando rímel no terceiro olho, ou seja, você já está evoluindo para graus de consciência. E a forma mais comum e superficial e panaca do esoterismo é a chamada autoajuda, que é uma das 3 grandes teologias contemporâneas. O mundo do século XXI, eu disse uma vez no Café Filosófico, tem 3 grandes teologias. A teologia da prosperidade, ou seja, encontrei Jesus e saí do Serasa, teologia da prosperidade. A teologia da autoajuda, pense positivo que acontece. E a teologia do empreendedorismo, ou seja, se você tiver cabeça autônoma, você vai ficar rico. A autoajuda, como diz o nome, leva esse nome porque ajuda quem escreve o livro. Por isso que é autoajuda, e não ajuda dos outros ou social. Eu vou sintetizar para vocês o segredo. Eu li quase 40 livros de autoajuda para dar um curso. Tive danos irreparáveis ao cérebro, mas eu vou sintetizar a você. Você tem que atacar Kant para ver se pega no tranco depois o cérebro. Se você pensar, acontece, e o universo conspira a seu favor. Pronto, não precisa mais gastar. Eu imaginei pegar essa autora e jogá-la de um prédio alto e agora voa. Mas pensa muito fortemente que você pode voar. Tradicionalmente nós dizemos que crianças na fase pré-operatória e esquizofrênicos têm tendência ao pensamento mágico. Eu acrescentaria ao grupo de esquizofrênicos e crianças em fase pré-operatória e pré-cognitiva a autoajuda. A ideia de que eu penso e acontece é uma ideia baseada num narciso obsessivo. Uma ideia baseada numa vontade mágica, absolutamente mágica, e uma vontade que tem a ver com a ascensão de um parâmetro novo, de uma geração que aprendeu a querer sem limites, que é a juventude eterna de hoje. Por quê? Eu citei no início da minha fala que eu tenho dezenas de habilidades inúteis. E qualquer jovem de 12 a 15 anos sabe dominar computador melhor do que eu. Qualquer jovem de 12 a 15 anos tem uma imensa habilidade técnica. Aquilo que eu levei anos aprendendo e lendo manuais, eles têm pelo DNA. Eles têm por intuição. O que significa que os nossos ídolos são jovens. Eu vou partir do pressuposto que a figura aqui exibida ganhe mais do que eu. Eu vou partir desse pressuposto. O riso de vocês é inadequado, haja vista que vocês não sabem quanto eu ganho. Logo, o riso de vocês é uma
pressuposição. Mas vamos supor que esse jovem, que parece ter uma grande habilidade com as pernas e uma certa criatividade capilar, que esse jovem tenha um êxito. É a primeira vez na história que os nossos ídolos são adolescentes ou jovens. Quando tinha 15 anos, a Sandy dava depoimento sobre lições de vida. Ninguém pode dar um depoimento de vida aos 15 anos. E sendo a Sandy, não pode dar até os 45 no mínimo. No mínimo. Agora comparem com uma ideia interessante. À esquerda vocês têm o nosso segundo imperador, desculpe, não considerando Dom João. E aqui a foto no ano final de vida dele. Ele morreu em Paris, 5 de dezembro de 1891. Ele tinha 67 anos. Ele fazia aniversário dia 2 de dezembro, completou 67 dia 2, morreu de pneumonia dia 5 em Paris. Dom Pedro aos 67 anos e do lado dele nosso ex-ministro e genial compositor com 72 hoje. Comparem e vocês vão chegar à primeira conclusão. Em primeiro lugar, pele austríaca é pior que pele baiana, ou seja, se decompõe mais rápido a pele austríaca. Dom Pedro II parece avô do Gilberto Gil, porque hoje nós estendemos a vida enormemente. A geração anterior à nossa eram matronas e senhores aos 40 anos. As pessoas engordavam. Por quê? Porque no momento que você casava, você saía da fila. A fila não andava mais, você estava seguro. Você podia embuchar à vontade, porque o casamento era eterno. E aí eu vou lembrar os senhores, né? Grazi Massafera, com aquele corpo, foi largada. Comparem-se. Ó, meus amigos. Grazi Massafera. Põe uma foto dela do lado do espelho e olha, ela foi largada. Não está fácil para ninguém, minha amiga. Não está fácil para ninguém. Pensem nisso. Pensem nisso. O casamento não é mais uma segurança. Emprego não é mais uma segurança. Aquele conselho de uma geração anterior, faça concurso no Banco do Brasil. E depois morra lá dentro. Não precisa fazer mais nada. Faça na Petrobras. Talvez estivesse melhor hoje, se estivesse na Petrobras. Então, essa ideia de ampliação leva a uma reflexão que tanto as revistas de adolescentes como a juventude hitlerista representavam uma cooptação dos jovens política e de mercado. Essas revistas e esses movimentos, todos os grandes movimentos, constituíram sua juventude. Juventude operária católica, juventude universitária católica, juventude nazista e assim por diante. O desafio do crescimento dessa juventude, com a extensão da velhice cada vez maior, é o fato de que nós temos que conversar e a conversa é difícil. A conversa, o cabo é HDMI, só é compreendida até uma determinada idade. Façam a pergunta à vovó, o cabo HDMI ou é USB? Vovó vai responder com a interjeição, hã? Né? Eu acho que estouraram os pixels. Nossa, acabei de comprar e já estourou. Ou seja, a ideia da linguagem foi ficando mais difícil, cada vez mais difícil. E o individualismo é a nossa marca, haja vista que nós só respondemos aos outros com respostas sobre o meu próprio eu. Eu sugiro aos senhores um teste que eu sugiro sempre que sempre dá certo. Cheguem hoje a casa, falem hoje ao chegarem a casa a frase eu estou cansado. E 100% terá o privilégio de ouvir qual resposta. Eu também, vocês já sabem. E vejam, eu não quis saber sobre o seu dia, eu quis anunciar o meu. Eu, Leandro, acordei às 4h30, fui a Campinas, depois eu fui à Casa do Saber de São Paulo, depois eu peguei um avião, depois eu vim para São Leopoldo, eu estou cansado. E a pessoa vai dizer, eu também. Eu acordei às 4, eu acordei às 3, eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Façam um teste maravilhoso. Comuniquem a alguém que não está aqui uma afirmação irrelevante. Comuniquem o signo de vocês. Eu, Leandro, sou de Aquário. 100% pensam, eu sou de Peixes. Mas veja, morra. Eu não perguntei seu signo. Perguntei signo. Desiludido com a sua pouca vontade de me conhecer, eu digo então, você é... Bom, meu ascendente é Aquário também. E a pessoa vai responder, o meu eu não sei. Meu mais velho tem 17. O que eu vou ouvir de 100% das pessoas? O meu tem 15. O meu estudo no São José, o meu estudo no Concórdia. Ninguém ouve ninguém. Ninguém ouve ninguém. Todo mundo responde exclusivamente isso. E narra. Aí eu disse para ela. Não, mas aí ela respondeu assim. E narram essas histórias individuais, dando uma relevância imensa.
Eu acho tão patológico o nosso individualismo contemporâneo, e uma dificuldade tão grande para dar aula sobre ele, que é o dar bom dia para alguém, ou boa tarde especificamente, e a pessoa, não, eu ainda não almocei. Eu penso, quer dizer que o planeta Terra jamais ingressará no período da tarde, enquanto você não decidir sentar no quilo e comer, né? É fascinante você dizer isso. E eu tenho que explicar o seguinte, a tarde começa logo após o meio-dia, independente se você faz jejum ou se você não para de comer. Suas refeições não movem a Terra ao redor do Sol. É importante dizer isso para as pessoas. Ah não, eu ainda não tomei café da manhã, não me dê bom dia. Quer dizer, em países que passam fome como a Etiópia, o dia nunca avança. Mas o mais interessante desse nosso individualismo é uma conversa que todos vocês conhecem. Só porque eu não trouxe guarda-chuva, hoje está chovendo. As nuvens, cúmulos nimbos que trazem a chuva estão na Argentina me olhando. Quando viram que eu saí sem guarda-chuva, imediatamente elas avançam sobre o Rio Grande do Sul e inundam o estado, porque eu, Leandro, esqueci o guarda-chuva. Tentem imaginar a patologia dessa frase. É eu supor que frente fria depende do meu preparo. Hoje eu não trouxe casaco, fez frio. Quer dizer, o jogo de dinâmica das massas de ar polar não é relevante a esse respeito. E quando você responde dentro do código do outro, eu sou especialista em conversas com taxistas, é uma das minhas grandes especializadas. O taxista me diz, como é comum agora no outono paulista, tempo maluco, né, doutor? E eu respondo, não, nós estamos em clima subtropical de altitude, a variação de temperaturas é até de 10 graus no outono, é normal isso. Aí ele já passa para o segundo tópico, que é que jogo, hein? Que jogo que foi ontem. Que aí eu fico quieto. Bem, com toda essa reflexão inicial, em que a gente percebe um mundo muito difícil para dar aula, nós temos que imaginar como a escola se insere nisso. De um livro de educação shakespeariana do século XVI, eu tiro essa imagem em que mostra um professor educando alunos, batendo com varas de vidoeiro, nós chamaríamos no Brasil vara de marmelo. Um aluno era considerado uma espécie de chantilly, batendo cresce. Quanto mais bater, mais cresce. Segundo esse livro sobre a Inglaterra e a educação elisabetana, um pai entrega um aluno à escola elisabetana e diz, eu quero que meu filho seja alguém, por favor, bata nele. Não é mais possível bater. Repitam isso todos os dias, após as refeições. Não é mais possível bater. A educação era acompanhada de castigo físico numa crença Pavlov, uma crença pavlovniana de que castigo induzia a atitude. Gandhi vai nos dizer que nenhuma violência produz uma mudança permanente. Ou seja, você consegue castigar e produz resultado, mas ela não será permanente. A violência produz trauma. Mas não é mais possível traumatizar ninguém. A escola contemporânea não pode traumatizar ninguém. As pessoas não podem ser advertidas. Só para lembrar vocês que o Estatuto da Criança e do Adolescente pressupõe até que se a escola manda uma carta de cobrança, não pode ser dada na frente dos outros, em público, na escola, para não humilhar. Na minha época, está devendo, olha aqui, ó, ela tem um cadê, dava, porque nós trabalhávamos com o trauma. Ou seja, nós trabalhávamos com a ideia de trauma, eu não estou defendendo o trauma, mas apenas dizendo que nós passamos a evitar o trauma e passamos a pensar numa escola para o aluno e não uma escola a partir do aluno. A escola do meu sonho é uma escola que parta do aluno para chegar em algum ponto e que não torne o aluno o objeto final, mas o ponto inicial para um objeto. Por exemplo, a utilização da internet é uma escola a partir do aluno. Essa utilização da internet fornece uma linguagem que ele está acostumado. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de usar em sala. Um dos grandes exemplos de estatuária helenística que eu aprendi com o Balduceira é a Nike Samothrace, a Vitória da Samothrace. Está lá no Louvre, desde que foi trazida para lá, a estátua sem cabeça dividindo duas alas do Louvre. As Vitórias da Samothrace, a Vitória em grego Nike, é uma estátua referencial da história da arte. E aí o aluno, se eu mostrar para ele que ela é helenística, porque tem movimento, que ela é helenística, porque tem realismo, que é helenística, porque tem o pessimismo típico do século IV, vai ficar menos do que se ele entender que o tênis dele, por exemplo, é um tênis que tem o símbolo da vitória. Vitória em grego, Nike, Nike.
E a asa embaixo é a asa da vitória da Samothrace. A pessoa que criou isso, criou baseado na estátua para a marca Nike, Nike, em grego. E aí eu peço para eles mostrarem o tênis. Eles vão encontrar um link entre a arte helenística e o tênis dele. É esse meu objetivo? Não. Este é o meu ponto de partida. Para ele ter a primeira reação bovina. A primeira vez que ele percebeu uma relação entre o conhecimento e o mundo dele. E a partir disso eu comecei a conquistá-lo. Comecei a baixar a guarda dele. Comecei a fazer perguntas a esse respeito que estabeleçam links contemporâneos. Ou seja, esta é uma estratégia. Meu objetivo não é diverti-lo. Meu objetivo não é ser lúdico o tempo todo. Nem sempre conhecimento é lúdico. Meu objetivo não é fazê-lo apenas gostar de mim. Se eu sou um professor que busca isso, não é um bom espaço a sala de aula. Meu objetivo não é fazer amigos, mas é educar. E para amizade pressuporia isonomia, igualdade. Eu não sou igual aos meus alunos. Eu não sou amiguinho dos meus alunos. Eu sou o professor. Então, a ideia de trazer a vitória da Samothrace é trazer para o universo dele de tal forma que ele consiga, ou pense, ou faça, que eu vou trabalhar com essa tolerância ativa que é um novo desafio para um professor. Por quê? Porque eu tenho que aprender desde a leitura dos nomes na escola. Quando eu leio aqueles nomes criativos de uma lista de chamada, Anderiovaldo, Cleodeumilson, Amberio Clayton, aqueles nomes que os pais serão punidos em algum lugar se há vida após a morte, os pais serão punidos, e eu tenho que trabalhar com isso. E se o professor ri quando faz essa chamada, já comecei a praticar intolerância. Acontece que a intolerância é muito presente na sala de aula, e ela começa com o professor. Intolerância é quando eu digo, isto não pode, alguma coisa que seja uma característica física. Tolerância passiva, isso pode, desde que não esteja perto de mim. Não tenho problema com lésbica, mas não senta do meu lado. Isso é tolerância passiva. Tolerância ativa é quando eu deixo claro que a diversidade na sala de aula é essencial para a existência, que aquele é o primeiro núcleo de sociabilidade fora de casa, e que o professor é o primeiro exemplo disso. Que os preconceitos contra as mulheres, misoginia, contra os negros, racismo, contra os judeus, antissemitismo, contra os homossexuais, homofobia, contra o povo, ou sentimentos populares, demofobia, devam ser francamente combatidos pelo professor. Francamente combatidos. Esta é uma tarefa quase missionária da sala de aula. E, para isso, um professor tem que se conhecer. Conhece a ti mesmo era a frase do oráculo que Sócrates transformou no seu princípio básico. É o grande desafio. Eu botei como meta, tendo lido o texto do Rei Lear, do Shakespeare, que diz o seguinte: pobre Lear, diz o seu bobo para o Lear que tem 90 anos, pobre Lear que ficou velho antes de ficar sábio. Já que a velhice é ruim, a única coisa que consola é o conhecimento de si. Conhecer-se, ser estável. Você é inseguro com a sua aparência, eu vou dar um conselho de um velho professor: não entre numa sala de aula, porque os alunos vão cair em cima, matando. Você acha que você é baixo, alto, gordo, magro, careca, afetado, tem voz estridente, os alunos vão gritar esse defeito no primeiro dia na sua cara. Aluno tem um sentimento fabuloso. Eu estou no corredor, sua meia está furada. Eu estou no corredor entrando, sua meia está furada. É um olho clínico do mal. Para tudo que seja... Ele jamais diz nos outros dias, sua meia está perfeita. Mas se estiver furada, ele fala. E aí um conselho para os jovens professores. Quando tiver lá no fundo uma turma rindo, você vai ter uma insegurança. Será que é de mim que eles estão rindo? Aí eu vou dar a resposta a vocês para vocês não se torturarem. É, sempre. Sempre. Sem exceção. Todo aluno no fundo da sala rindo é de você. Sempre. E aí, vai encarar ou não? O que você vai fazer com isso? Porque se você se abala com o riso de adolescente, Jequiti, Amway, Avon. Se você fica abalado que adolescente debocha ou é irônico, vá vender Jequiti. É bom, é simpático. O seu Silvio dá prêmio para vocês. Conheçam-se, conhecemos-nos, vamos fazer. Para isso eu preciso de uma palavra que entrou no vocabulário relativamente nova há algum tempo: resiliência. Resiliência é a capacidade de resistir a pequenos dramas diários.
O magistério é uma sucessão de dramas diários. Exemplo, fazer a chamada. Um pequeno drama diário. Você perderá a paciência antes da letra B. Lá na N você está levando a voz. Eu vou dar falta, não estou ouvindo. Vou fazer esse nem. E aí ao final da chamada, que consumiu muito tempo, você vai começar a dar aula e alguém levanta a mão. O que foi? Posso ir no banheiro? Acabou de voltar da rua. Posso ir no banheiro? E aí você tem medo de dizer não e dar um problema com o ECA, com o estatuto do aluno. E os alunos irão ao banheiro exatamente como cistite, pingando, um a um. E quando volta o outro pede. E depois o outro quer tomar água. E o outro está passando mal. E precisa tomar o chazinho no serviço de enfermagem. Um a um, gente. E aí você diz, abram um livro. Ele pergunta, o de história? Não, o de Ikebana, de aeróbica. O que eu estou dando aqui desde o início do ano? E aí você escreve no quadro página 16 e começa a ler. Meia hora depois um levanta. Que página que é? Que página que é? E aí você estoura. E ele olha para você estoicamente e diz, nossa, está estressado hoje, professor? Eles são seres do mal. Então, me ensinou um engenheiro, quando eu dei uma palestra no Rio, em Resende, me ensinou um engenheiro siderúrgico que uma plataforma cai, não por causa das grandes ondas, mas das ondinhas diárias. Eu acho que é mais fácil enfrentar um grande problema que uma sucessão de pequenos problemas. Problemas que aqueles que não dão aula não sabem. Basta pedir assim, tragam amanhã este texto. É um problema enorme, é gigantesco, gente. Então vou recolher o texto para que vocês tenham amanhã. Você tem que ficar dando soluções que são práticas de resiliência, ou seja, a capacidade de enfrentar pequenas crises. O professor tem que ter habilidade cultural diversificada. O professor que não lê começou a morrer. Como convencer meu aluno que um livro é importante se eu não leio? Fica uma contradição em termos. Fica um personal trainer obeso, quer dizer, uma contradição em termos. Eu tenho que aprender a aprender. Eu tenho que ensinar não a totalidade do conhecimento humano, que é impossível de ser captado, que é a loucura que o vestibular faz com alguns cursos, mas aprender para um profissional do século XXI. Eu tenho que entender que eu, professor, sou na sala de aula a autoridade. Mas por quê? Porque eu sou o principal responsável pelo êxito da sala, e não por minha causa. Eu não sou autoridade porque a sala deve estar em silêncio porque eu não gosto de barulho. Isto é gente autoritária. Eu não sou autoridade porque eu sou uma pessoa importante. Eu não sou importante. Eu sou autoridade porque eu sou responsável, eu sou o código garantidor da aula. Então não posso esvaziar a minha autoridade. Mas a minha autoridade está a serviço deles. E essa é a diferença entre autoridade e autoritarismo. Ou seja, eu quero que você fique quieto, não porque eu seja neurastênico. Eu quero que você fique quieto, porque senão não haverá aula. E você está aqui para a aula. Aquilo que a igreja medieval dizia de amar o pecador e odiar o pecado. É muito difícil. Eu sou contra a fraude que você fez porque prejudica você, não porque ela me ofenda. Nada pode me ofender. Nada deveria me ofender em sala de aula. Nada deveria me ofender. Ou seja, eu devo coibir a cola, eu devo coibir a fraude porque isso prejudica o aluno, não porque me ofenda pessoalmente. Porque não é pessoal, não é pessoal. Não é uma questão pessoal. Se não houver respeito das partes envolvidas, a aula tem que ser interrompida. Porque respeito é a condição essencial. E os jovens não se respeitam entre si, quanto mais o professor. Quem dá aula sabe que crianças e adolescentes podem ser de uma crueldade assustadora na sala de aula. Assustadora. Então, respeito. A avaliação que eu aplico tem que trabalhar com a construção do conhecimento, não a repetição e não um exercício de autoridade. A prova deve ser operatória. A prova jamais deve ser uma prova punitiva. A avaliação tem que ser algo que faça com que ele pense mais e não que ele se sinta punido. Eu fui um professor que a vida inteira fui educado a entrar em sala em dia de prova com cara feia. Façam fila, né? Guardem tudo. Vamos começar. A minha cara já dizia, isso é um terror, isso é um horror. Lembro uma coisa que gente que trabalhava com pedagogia na década de 80 reclamava. Você foi indisciplinado, vai ser punido, vai para a biblioteca. Ou seja, a biblioteca é um inferno. Só vai para lá quem é muito ruim. Só vai para a biblioteca quem é muito ruim. Bem, o desafio, usar a palavra que a Laura usou no início,
O desafio da validação do conhecimento, da episteme, o desafio de chegar à verdade, é hoje ensinar a aprender e não ensinar dados. Ensinar a aprender tem que reformular a cabeça do professor. E tendo feito isso, eu digo a mim mesmo e repito diariamente, porque entre os meus muitos defeitos, muitos, o principal deles para professor é que eu sou uma pessoa impaciente. Eu sou uma pessoa rápida que tem horror a gente lenta. E os alunos são lentos para entrar, só são velozes para sair. É um mistério da física na sala de aula. Eles entram em 10 minutos, mas saem imediatamente teletransportados após o sinal. Paciência é a chave de todo o processo educativo. Paciência, cujo modelo eu escrevi num texto para Santa Maria há mais de 20 anos, os 10 mandamentos do professor, é o modelo da mãe ensinando a escovar os dentes. Escova os dentes. E à noite de novo, escovou os dentes. No dia seguinte, escova os dentes. E no outro de novo. Se a mãe fosse professora e tivesse estudado bastante Vygotsky, não fosse mãe, fosse professora, ela chegaria no fim do ano. Bom, eu mandei escovar, ele não quis, ela diria no conselho de classe, eu não posso fazer mais nada. E todos seríamos banguelas. A paciência é ficar repetindo infinitamente, porque meu objetivo é a transformação daquele ser, e não a minha glória ou o meu orgulho. E isso é muito difícil. E eu digo a vocês na esperança de eu melhorar neste ponto. E aí vem a pergunta encaminhando ao nosso final. Por que é que eu continuo apesar de tudo que eu disse? Apesar de eu ter provas, eu suspeito que as provas se multiplicam à noite. Porque eu corrijo e ponho a pilha. Vou de manhã, está maior a pilha. Eu acho que elas têm sexo à noite e se multiplicam pela manhã. Um colega meu, o professor Oswaldo, disse que o inferno é um lugar confortável, onde há uma mesa bem iluminada com café agradável. E você tem que corrigir 50 provas. E você corrige bem. E ao final de 3, 4 horas, o demônio sorri, leva e traz mais 50. Por toda a eternidade, corrigindo a mesma prova. Ou seja, por que apesar disso a gente continua sendo professor? Eu vou dar primeiro 2 respostas de filmes que eu cito no livro que eu escrevi com a Rose. No filme Filadélfia, o Tom Hanks faz um advogado que contrai HIV. E há uma hora que o outro advogado pergunta a ele, o Denzel Washington pergunta a ele, por que você continua sendo advogado? Ele diz uma coisa muito bonita neste filme com a música do Streets of Philadelphia. Às vezes, muito raramente, o direito encontra justiça. E quando isso acontece, é maravilhoso. E eu passei a dizer essa frase para mim. Às vezes, muito raramente, o conhecimento encontra a sala de aula. E eu transformo uma pessoa que ilumina o olho, tem uma percepção das coisas, e ao perceber aquelas coisas, essa pessoa se transforma. E ao se transformar, eu acabei de mudar uma cabeça. Pouco, não mudei muito, não mudei tudo. Pode ser que desmude ao final do dia, mas eu dei um passo. E outros estão dando também. E eu vou fazer parte da memória dessa pessoa. Ou seja, às vezes dá certo. Não são muitas vezes. Não é sempre. Tem dias que não dá. Tem bimestres inteiros. Às vezes tem anos que não dá. Mas quando dá, parece que vale a pena por tudo aquilo. É como se fosse um pai retribuído pelo sorriso de um filho, para quem ele dedicou tanta preocupação. Um único sorriso parece que compensou tudo aquilo. Um filme dessa atriz, a Vardalos, que fez um filme muito interessante, Casamento Grego, ela fez um filme chamado, em português falando grego, Minha Vida em Ruínas, em que ela é uma guia de turistas na Grécia. Turista é chato por definição. Turista quer tirar foto. Não? E turista está vendo aquelas pedras, o calor está insuportável, e ela fica dizendo aquilo. Este é o prédio de Olímpia, construído em 461 a.C., um terremoto em 565, né? Ela começa a dar as informações, e as pessoas se entediam. E quando encerra a viagem no Partenon, na Acrópole, e ela está mostrando o Partenon e ela é apaixonada por Grécia, os alunos perguntam, quando foi feito isso? Isso é um templo que foi feito em homenagem a Palas Atena, Partenos. E aí eles começam a fazer assim, mais informação. Aí ela para e ela começa a dizer, eu vou dizer a vocês por que eu gosto do Partenon. E ela fala do vento que bate ali, o vento que bateu em Sócrates, o vento que bateu em Aristóteles e Platão, o vento que iluminou Ésquilo, o vento que iluminou Sófocles, Aristófanes, o vento de Tales de Mileto, o vento de todo mundo estava naquele tempo.
e ela começa a pedir que eles ouçam o vento, que foi a base da civilização ocidental, que foi a Grécia. Ela começou a transferir emoção, porque ela estava ensinando. E aí aqueles turistas americanos tiveram a reação bovina. Foi a primeira vez que eles aprenderam. Porque eles conseguiram ser cativados, porque ela se permitiu pela primeira vez falar do entusiasmo dela. Dezenas de vezes nesses 32 anos de magistério, gente, dando uma aula como eu vou gravar Café Filosófico semana que vem sobre o Hamlet, a obra que eu mais li na minha vida, a obra que eu leio todo ano várias vezes, a obra que eu leio desde a adolescência. Quando eu consigo transmitir para um aluno a beleza do Hamlet, eu sinto que eu fiz algo muito interessante. E eu já contei numa turma que eu estava trabalhando com o Hamlet, que depois de ler o Hamlet mais de 100 vezes, eu achava, bom, agora eu conheço. Agora no avião eu vim lendo de novo. Agora eu já conheço bem essa peça. Até porque é curta, né? 4.500 versos, ela é curta. E aí eu entendi uma coisa. Há 5 anos faleceu meu pai e eu tive uma outra perspectiva de mundo. Eu tive a experiência do Hamlet, que é órfão. E o Hamlet fica falando, o que acontece com o mundo quando você perde o pai? Você envelhece, porque os pais nos tornam filhos. No momento que você perde os pais, você envelhece muito, porque você passa a ser o próximo da fila, né? A fila andou e você agora é a próxima geração. Só com a morte do meu pai eu entendi o Hamlet. Isto com quase 50 anos. Então tentem imaginar como o conhecimento é dinâmico, como ele muda, como essas coisas interagem. Eu quero transmitir para meus alunos isso. Hamlet não é importante porque foi feito em versos de pentâmetro iâmbico elisabetano. Isso é secundário. Hamlet não é importante por isso. Como dizia uma das mulheres que eu assisti, uma das melhores palestras, recém-falecida, Bárbara Eliodora, Hamlet fala de nós, fala da vida, fala do sentido da vida. E o Hamlet faz a pergunta que nós estamos fazendo. Eu quero ser ou não ser professor? E essa pergunta é um ato de fé, a qual eu respondi há 32 anos, eu quero ser. E a qual eu continuo respondendo o que eu quero. Essa é a minha resposta pessoal. Para mim, Leandro Carnal, ser professor me dá uma profunda alegria, cercada de algumas tristezas. Me dá uma profunda felicidade com alguns contratempos. Me dá um sentido de existência enorme. E quando eu reencontro um ser, e lembrando a frase do meu ex-falecido colega da Unicamp, Rubem Alves, eu entendo que eu plantei carvalho, eu não plantei eucalipto. Ou seja, demora muito para crescer. Demora muito para dar resultado. E a minha resposta é um ato de fé. Como qualquer ato de fé, é uma entrega. Eu sou feliz no que eu faço. Profundamente feliz no que eu faço. Poderia ter sido um bom médico. Poderia ter feito uma carreira original, vamos dizer, um político honesto, algo novo, uma frente nova. Aí isso poderia, provavelmente. Meu pai também foi político, foi advogado. Poderia ter sido um advogado. São boas profissões. Poderia ter vendido Avon. Também são boas profissões. Mas enfrentar um grupo de 30, 40, 50 pessoas, olhar para eles, fazer uma técnica, uma dinâmica, um texto, uma aula, uma exposição, olhar como os olhares interagem comigo e como eles crescem e se transformam, o meu narciso fica feliz com isso diariamente e vale a pena. E vale a pena. Essa é a resposta pessoal. Há uma resposta que tem a ver com esta estátua feita por uma americana chamada Carlyle, que é o Self-Made Man. Naturalmente ela lê dentro da chave norte-americana, o homem que se constrói. O que eu quero dizer, pegando a famosa estátua Carlyle, uma escultura texana, é que o magistério, estar junto a alunos, escrever, ler, corrigir provas, ter essa interação com eles, está fazendo com que eu me produza, eu seja um ser humano. Eu me humanizei dando aula. Eu melhorei, mas era pior? Era. Eu melhorei dando aula. E isto é por causa do magistério, porque é o contato com o humano, a qual eu sou aberto. Essa é a resposta pessoal. A resposta social e política é que não há país que cresça se não houver bons professores. Em 1960, disse hoje na entrevista para a Unicinos, em 1960 a Coreia tinha os mesmos indicadores sociais, a Coreia do Sul, do Brasil, analfabetismo e pobreza. A Coreia do Sul resolveu investir 50% do PIB em educação. Nós estamos felizes com os índices atuais no Brasil. Mas a Coreia do Sul investiu 50%. Em 20 anos, ela se tornou um país do primeiro mundo. Não é original, a fórmula é sempre a mesma.
Não há país que cresça se não houver educação. Não há país que se desenvolva se não houver educação. Não há chance de cidadania e dignidade se não houver educação. Analfabetismo é uma das maiores exclusões que a gente pode provocar num ser humano. Analfabetismo funcional, que é muito grande no Brasil, é uma exclusão também. Analfabetismo de interação crítica com o mundo, tudo isso é combatido pela escola. Pelo milagre da sala de aula, da leitura. Da última vez que aquele ser humano vai ouvir falar em Camões. Da última vez na vida que ele vai ter contato com Camões, provavelmente, salvo se ele for alguém excepcional. E que é a chance dele ter contato com uma das bases do pensamento humanístico e da língua portuguesa. Ser professor, colaborar poderosamente para a construção social da cidadania. Talvez de todas as funções, a que mais colabora. Porque é a única que é comum a todos. Todo médico, todo advogado, todo engenheiro teve professores. E nem todo professor teve um engenheiro na sua vida. E tomara que nunca tenha um advogado na sua vida. Não porque não seja bom ter advogado, mas é sinal de problema, de problemas chegando. Ou seja, professor é formador. E eu estou aqui hoje, falando com os senhores e lendo coisas que eu escrevi, porque em 1969, no Colégio São José, uma estagiária pegou a minha caneta e me ajudou a escrever a letra A numa gramática, Davi vê a uva, uva vê Davi, Lula. Lula na época era só fonética da gramática. Passados quase meio século, 50 anos dessa experiência, eu diariamente sou tributário de uma pessoa que me alfabetizou. Diariamente. De uma professora que teve a paciência de me fazer a curva do A. E na época, vovô tinha acento e vovó tinha grampinho e vovô tinha chapéu. Assim se fazia isso. O salto necessário, o salto essencial, o salto que vai fazer a diferença neste país é o salto da educação. É uma das coisas mais elementares e comuns e a mais verdadeira de todas. Educar alguém numa aula. E como eu disse agora, professores de uma escola na favela do Paraisópolis, onde eu fui pelo projeto chamado Parceiros da Educação. Reuni todos os professores e fiquei com eles uma agradabilíssima manhã. O Estado não quer que vocês eduquem, porque o Estado paga mal e coloca numa escola ruim, sem água e pichada. Eu sugeri a eles, vinguem-se, eduquem. É a maior vingança contra o Estado. Né? Tornar aquele indivíduo um eleitor consciente. É uma vingança poderosa, gente. Uma vingança enorme, porque o Estado não quer educar. Como dizia Darcy Ribeiro, o caos da educação tem que ser pensado, né? Porque nenhum caos é tão forte se não for arquitetado de alguma forma. O nosso país está em manutenção permanente, porque ainda não descobrimos este valor fundamental. O salto necessário é a educação. E eu sou professor por uma escolha pessoal que deu certo, podia não ter dado. E eu sou professor porque eu me sinto politicamente útil, engajado, efetivo, benquisto com um determinado grupo e consigo disso prazer pessoal, sustento e consigo várias coisas dando aula e diariamente e recebendo muitos comentários positivos e também alguns negativos. Em alguns negativos são verdadeiros. Alguns comentários negativos são críticas válidas. Aliás, como eu recebi terça-feira numa palestra em São Paulo, uma pessoa me fez uma crítica, eu fiquei com raiva, depois no carro pensei, ela tem razão. Ela tem razão, foi um erro. Quer dizer, isto me torna melhor, isto me faz transformar. E era isso que eu queria, gente, talvez, tanto num ponto de vista pessoal como num sentido mais amplo, fazer uma palestra não técnica para colegas professores, no ambiente que me formou, no ambiente que me deu grande parte do conhecimento que eu tenho hoje, que é o Unicinos, e dizer a vocês exatamente essa pergunta que todos têm a resposta. Para qualquer coisa que vocês tenham na vida, basta fechar os olhos e pensar, é o que eu quero? Vocês têm essa resposta. Só que às vezes a gente foge da resposta. Todo mundo deve dar aula? Não. Dar aula é como tocar oboé, não é para todo mundo. Dar aula é como ser um clarinetista, é uma vocação muito específica. E, aliás, cada vez mais difícil. Era mais fácil eu dar aula há 50 anos. Eu só lamento na minha carreira
Eu era aluno quando os professores tinham toda a razão. E agora eu sou professor quando os alunos têm toda... Eu nunca peguei um momento bom disso. Eu sempre estou num momento ruim. Porque os professores, há 45 anos, tinham toda a razão. E ninguém podia contestá-los. E hoje os alunos têm toda a razão. Quer dizer, hoje é melhor ser aluno do que professor. Mas é nesse desafio que a vocação é um pouquinho mais específica. Vocação tem uma origem etimológica religiosa, vocare, chamar. Mas eu quero dar um sentido do chamado de cada um. É para todo mundo que estar aqui dar aula? Pode ser que sim. Pode ser também que não. As funções são muito diversificadas e há funções muito úteis no mundo. Mas encontrar o que se gosta e levar até o fim, e levar com intensidade, levar com prazer, isso torna a vida valer a pena. Eu li um livro de uma enfermeira suíça chamado Antes de Partir. Ela entrevista pessoas em doenças terminais no hospital especializado nisso. Entrevistou 100 pessoas, todas dizendo a mesma coisa. O que você faria diferente? Todas se arrependem de não ter valorizado mais a família e os amigos e não ter optado por uma carreira que os apaixonasse. Optaram, todos ao morrer dizem a mesma coisa. O livro se chama Antes de Partir. Então, ter optado por uma carreira que me apaixona na maior parte do tempo, que dá resultado na maior parte do tempo, é um privilégio. Então, eu diria, a resposta final, que por que continuo sendo professor? Porque, para mim, Leandro, em 2015, desde que eu nasci, é a coisa mais extraordinária que me aconteceu. Ser professor e tocar nessa emoção diária de estar com pessoas, e ser desafiado, e ser irritado às vezes, e voltar, e pensar de novo. Por isso que as profissões de paixão são profissões que transformam e cansam fisicamente. Quem não está cansado ao final de um dia de aula é um ser estranho. Tem que estar cansado fisicamente. Às vezes eu saía da sala suado, a camisa grudando, e com giz até no DNA, o giz ia grudando nas coisas, né? Eu fui para um médico uma vez e disse, o senhor tem micose? Eu disse, não, doutor, é giz. Ele dizia que eu tinha micose, eu não conseguia tirar. Ou seja, ter escolhido isso, reforçar isso diariamente, voltar ao ambiente que me formou a Unicinos, onde eu tive tão boas experiências, e de novo comentar com colegas essa mesma coisa, me dá uma profunda alegria. Minha vida é boa porque eu escolhi fazer o que eu gosto. E o que eu gosto é dar aula. Eu gostaria de morrer dando aula. Gostaria de exatamente morrer. Como eu vi num filme Pele o Conquistador, a pessoa dando aula e caiu em cima. Gostaria de morrer fazendo aquilo que eu gosto, enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver memória, enquanto eu tiver energia. E é por isso que eu sou professor. Era isso que eu queria dizer hoje. Muito obrigado pela atenção generosa de todos vocês. Obrigado. Obrigado.